Olá pessoal, professor Divan, estamos de volta aí na série Comandos Elétricos, mais uma aula. Essa aula eu vou fazer algumas abordagens sobre os relés de sobrecarga. Nós já falamos sobre alguns tipos de proteção térmica, está disponível aí na aula 2, aula 3. Nesse tópico vai ser exclusivo para falar dos relés de sobrecarga. Os relés de sobrecarga em alguns equipamentos na indústria moderna, eles estão presentes em algumas aplicações, é necessária a utilização dos relés de sobrecarga. Mas eu queria salientar, é claro que à medida que o tempo passa, esses dispositivos eles vão ou melhorar sua estrutura no que diz respeito a tecnologicamente, ou eles vão sendo extintos. Nas instalações antigas, você vai encontrar, é evidente, relé de sobrecarga. Sempre você vai encontrar a estrutura e o conceito de funcionamento e a maneira de funcionar geralmente vai ser as mesmas. O que vai diferir é alguns dispositivos um do outro em relação ao fabricante, mas todos seguem o mesmo conceito de fabricação do dispositivo. Como eu já chamei a atenção, quem está acompanhando minhas aulas sabe, por quê? Em relação a quê? Eu já chamei a atenção em relação às formas de proteção de sobrecarga. Quando se fala de comandos elétricos, fala das áreas que têm relação com comandos elétricos. Porque eu tento frisar algumas questões que são relativos a nossas atividades. As mudanças, as diferenças e as probabilidades de mudança. Porque tem muita gente que fala de comandos, ele às vezes nunca pisou no chão de fábrica, ou se pisou, foi uma fábrica que é antiga, assim, não passou por várias fábricas, e nós que temos aí uma trajetória na área técnica, tanto na área educacional como na área técnica, fazendo atividade de técnico, a gente sabe a diferença e as probabilidades das mudanças que estão vindo e estão acontecendo. Isso nos leva a buscar, certo? Conhecimentos para estar pronto e preparado para essas mudanças. Essas mudanças acontecem de forma gradativa. Quem está na área, ele vai se adequando gradativamente. De repente você está habituado. Mas se você está numa área, numa fábrica, há 10, 15, 20, 30 anos, e essa fábrica é muito antiga, e essa fábrica ou essa área que você trabalha não tem evoluído ou não tem acompanhado as tecnologias, então com certeza você vai precisar se atualizar aí, não no sentido de só estudar, mas o que é que está acontecendo, como estão as instalações novas, para você poder interagir de forma mais confiante, vamos dizer assim, de forma mais por dentro. Então, eu geralmente falo, o relé de sobrecarga é o mesmo, vai ser sempre o mesmo. Fundamento e proteção térmica é sempre o mesmo. Como eu já falei, as simbologias vai ser sempre as mesmas. Então, o que vai lhe ajudar a entender os dispositivos com base que você já conhece, quem não já conhece já deve se preparar para isso, é justamente alguns pontos, como simbologias e outros pontos que indicam que dispositivo é aquele e como é que ele funciona. Então, nós vamos falar do relé de sobrecarga. É claro que os relés de sobrecarga, como eu falei, tem outras formas de proteção térmica de sobrecarga. Tem relés de sobrecargas atualmente que são microprocessados, em que você pega as informações a partir de uma saída, um protocolo de rede. Ele é um dispositivo que tem rede e você pega as informações a partir de uma rede. Essas informações vai ativar um controlador. Posteriormente eu vou estar falando sobre os dispositivos dessa natureza, para os caras terem uma ideia. E o controlador é que faz o desligamento do motor
desabilitando a bobina do contator, a partir aplicando os CLPs. Então, aí o conceito já muda, porque esses relés de sobrecarga ele já não usa mais o efeito térmico gerado pela corrente diretamente em um dispositivo eletromecânico. Aí ele vai ter os TCs, TPs, e aí os transformadores de corrente que vão avaliar o nível de corrente à altura, vão avaliar o nível de corrente, e pelo nível de corrente vai definir e caracterizar a sobrecarga. Então vamos lá. Aqui a gente tem um relé de sobrecarga tradicional, que é o relé de sobrecarga da WEG, fabricante muito conhecido aí. Tem umas centenas de fabricantes de relés, de fabricantes diferentes. Mas como é muito comum o relé de sobrecarga da WEG, então eu resolvi utilizar ele como exemplo. Tem a definição, construção, princípio de funcionamento, linhas, nomenclatura de contatos, isso é muito importante, isso é comum para todos os dispositivos. A nomenclatura de contatos é indispensável porque você vai aplicar em qualquer um, independente do modelo. Agora, configuração, ajuste, isso aí vai muito do fabricante. Então você precisa ler a literatura do dispositivo. É claro que para você ler, você precisa aprender a linguagem. Aí justamente essa é a proposta dessas aulas que eu estou dando, é você se familiarizar com a linguagem técnica para você compreender qualquer dispositivo. Não adianta, vai para outro modelo e muda um pouco. Então, não adianta a gente estar, isso aqui é o relé da WEG, que eu ajusto aqui. Não, a gente tem que entender o fundamento. Entender o fundamento. Isso é o conceito técnico. Tecnicamente, você entende o fundamento. É um relé de sobrecarga, então o fundamento é o mesmo. Simbologia, mesma coisa. Forma de aplicação, mesma coisa. O que vai diferir são algumas partes físicas do componente, algumas particularidades do fabricante. Então aqui são a definição do relé de sobrecarga, dispositivo de proteção e eventual comando à distância. É possível você fazer o controle e comandar à distância a partir do relé de sobrecarga, porque você tem lá um contato auxiliar e esse contato auxiliar pode controlar uma carga à distância. Isso aí, né? Cuja operação é produzida pelo movimento relativo de elementos mecânicos, os termopares, que a gente já falou disso aí, os termopares, sob a ação de determinados valores de corrente de entrada. Os termopares, eles variam a sua estrutura em função da temperatura. Nós sabemos que a corrente elétrica, ela gera o efeito Joule, e esse efeito Joule, ele vai gerar a deformação, né, a energia calórica, a deformação de termopares. Esses termopares são calculados de forma a deformar linearmente com a corrente e, consequentemente, você tem o desarme da estrutura do relé no momento oportuno, na hora certa. Está aí o formato do relé, né? Muita gente já conhece. Aqui nós temos a construção e a operação do relé de sobrecarga. Pode ver aqui o esquema, todo o esquema interno da estrutura relé de sobrecarga. Mecanicamente, ele é totalmente mecânico, certo? O efeito elétrico, o efeito térmico gerado pela corrente elétrica vai desencadear um processo mecânico. Então eu tenho aqui o botão de rearme. Caso o relé esteja em condição manual, você vai rearmar e ele vai restabelecer se a temperatura tiver voltado ao normal. Os contatos auxiliares, rearme manual. Por que isso aqui a gente chama de rearme manual? Porque há alguns relés, no caso desse aqui, ele tem a opção de você deixar na condição automática. O que seria isso? Você deixa ele tem um tripão ou um botão que é possível você escolher se esse motor ou esse relé ele vai rearmar esse contator para ligar esse motor quando esfriar e normalizar, ou essa condição só pode acontecer se você rearmá-lo manualmente. Então, para isso é o rearme manual. Os contatos auxiliares. Essa parte aqui, contato auxiliar, isso é muito importante para a gente. Por que é muito importante? Justamente porque é esses contatos auxiliares que vai estar presente em qualquer relé de sobrecarga ou qualquer tipo de relé que esteja relacionado à proteção térmica. Vai ser utilizado a mesma nomenclatura dos contatos
e a mesma simbologia. Então você vai identificar que aquilo ali é um dispositivo de proteção térmica, levando em consideração esse conceito. Então, os contatos auxiliares, para quem já é da área, já está estudando, só para dar um reforço, já estudou, contatos auxiliares. Por que chamam de contatos auxiliares? Os contatos auxiliares são os contatos em que você utiliza apenas para implementar lógica, ou seja, para combinação lógica. E esses contatos, eles vão circular a corrente elétrica de comando, ou seja, a corrente que vai circular nesses contatos são as correntes que alimentam as bobinas dos contatores. Então, são contatos auxiliares. Por que chama-se contato auxiliar? Porque ele auxilia os contatos de força em relação a comandos. Então, contato de força é uma coisa e contato auxiliar é outra. Tudo aquilo que não é para alimentar a carga é contato auxiliar. Tudo aquilo que é para alimentar a carga é contato de força. Então, já fica a deixa para você aí. Então, nós temos aqui, ó, isso aqui é a estrutura interna do relé. Eu tenho o contato 95 e 96, que não apareceu aqui, deu uma falha, apagou. Mas tudo bem. Então, o 95 é esse aqui e aqui é o 96. Nesse caso aqui, o relé está numa condição normal, ou seja, está numa condição em que não existe sobrecarga. Aqui você tem o contato 97 e o 98. Nesse caso aqui, o contato 95 e 96 são contatos NF, normal fechado. O que é um contato normal fechado? Contato normal fechado é aquele em que a condição normal dele é fechado. Ou seja, ele fica sempre permitindo a passagem da corrente elétrica. E o que caracteriza um contato normal fechado? Ou ele precisa ser influenciado para abrir. Diferente, porque é claro que um contato normal fechado, uma hora vai estar aberto e outra hora pode estar fechado. Mas a diferença entre o contato normal fechado e o normal aberto é que o normal fechado, o estado de repouso, ou seja, ele precisa de uma ação para abrir. E o normal aberto, estado de repouso, aberto, ele precisa de uma ação para fechar. Então, por isso que é dessa maneira que a gente vai caracterizar os contatos. Certo? Então, num diagrama elétrico, os contatos NF sempre vão aparecer desenhado fechado. E os contatos NA sempre vão aparecer desenhado aberto, que é o estado, a condição de repouso do mesmo. Então aqui eu tenho o contato 95 e 96 para relés, nesse caso relé de sobrecarga, utiliza 95 e 96 para contato NF. E para o NA, 98 e 97, relés, ok? Então, no caso do relé, eu sei que o 95 e o 96 são os contatos NF. Nesse caso aqui, eu tenho 9. O 9 eu vou considerar, o 9 significa, o primeiro número vai significar que classe de contato é, de que se trata esse contato. E o segundo número, que é o segundo caractere, significa o tipo de contato, NF ou NA. Então, nesse caso aqui, a gente está falando do 9, relé de sobrecarga, e o 8 e o 7, aqui, os contatos correspondem aos contatos NA. E o 5 e o 6 correspondem aos contatos NF. Ok? Então, botão de teste. O botão de teste ele vai ativar, você vai poder testar para saber mecanicamente se aqui está destravando. Tá aqui, ó, número 3, ó, botão de teste, você empurra ele, mecanicamente ele separa o contato 95, tá aqui, que eu errei, apagou, 95 e o 96. Então, você pressionando aqui o botão de teste, ele vai abrir mecanicamente o contato 95 e 96 e vai fechar o 98 e 97 mecanicamente. Ok? Então, qual é a outra parte? A lâmina bimetálica auxiliar. Número 4. Pronto, a lâmina bimetálica auxiliar. Que lâmina é essa? Essa lâmina, ela, quando acontece o deslocamento, que é o seguinte, independente de ter sobrecarga ou não, vai ter um determinado nível de temperatura lá, já existente. Então, essa temperatura ela não pode influenciar no funcionamento desse relé de sobrecarga se a temperatura estiver normal, for uma temperatura elevada, mas porém considerada normal. Então, esse bimetálico aqui, essa lâmina bimetálica auxiliar, a gente chama de lâmina de compensação.
Para quê? Para que ela não vai permitir que, com a temperatura em condição normal, esse relé desarme, ok? Então, nesse caso aqui, ela está aqui segurando um pouco essa estrutura aqui, ó. O que é que acontece aqui? Vamos lá, vamos para a próxima parte. Cursor de arraste é o número 5. Opa, essa aqui é boa. Esse é importante. Aqui o cursor de arraste é ele que movimenta essa estrutura aqui, ó, que é uma estrutura móvel. Você vê que o relé é totalmente mecânico. O tempo de resposta disso não é legal como sistemas eletrônicos. O tempo de resposta disso é demorado, entendeu? Apesar de calculado, mas tem aí uma margem de erro. Então, por isso que hoje, na modernidade, nas atualidades, os sistemas e os dispositivos microprocessados, eles são criados para você poder otimizar a produtividade. Então, a otimização da produtividade requer uma velocidade muito grande na resposta dos dispositivos. Então, às vezes, um relé de sobrecarga, não é possível você utilizar o relé de sobrecarga utilizando um dispositivo microprocessado, porque aí, daqui que ele venha dar a resposta, não tem mais nem graça. Aí ele já fez um scan 1000 vezes e não recebeu lá a resposta necessária, na velocidade necessária, e aí vai atrasar o processo. Então, por isso que isso aqui está ficando praticamente extinto. Vamos entender o conceito. Então, aqui ó, você tem o deslocamento dessa haste empurrando esse cara, à medida que a temperatura influencia o bimetálico aqui, ó, que é as lâminas bimetálicas principal. Observa aqui, ó, nesse ponto, que quando acontecer, aqui a corrente circula aqui, ó, circula aqui a corrente, ó, L1, certo? Sai em T2, aqui, ó, L1, T2, no caso aqui seria T1, L1, T1, também não apareceu aqui, L1, T1, com a falha de digitação. Aí a corrente circulante aqui, ó, nesse trecho aqui, L2, T2, corrente circulante aqui, L3, T3, corrente circulante aqui, ok? Então, esta corrente, ela vai deformar, claro, ela sendo a corrente nominal, a corrente regulada no relé de sobrecarga não vai provocar essa deformação, certo? E aqui você tem a compensação. Então, essa corrente se elevando, a temperatura gerada por ela vai deformar e vai empurrar esse cara nesse sentido aqui, ó, fazendo com que esse cara se desloque e abra esse contato aqui. Abra esse contato, fica desenergizado nesse ponto, porque não vai ter mais passagem para a corrente elétrica por aqui. E fecha esse contato aqui, ó, empurra esse cara aqui, fazendo com que 97, 98 feche. Muito simples. E aqui eu tenho uma regulagem mecânica, ó. É justamente aquela área onde você seleciona a corrente, ou seja, o I de multiplicação para calcular a curva de desarme desse relé. Está lá o multiplicador. Então você vai regular, ajustar nesse cara aqui. Aqui você dá uma pressão maior na mola ou menor, fazendo com que o esforço para esse cara se deslocar aumente. Nesse ponto aqui, ó. Entendeu? Então nesse caso aqui, quando ele se deslocar nesse sentido aqui, se tem um esforço maior aqui, ele vai demorar um pouco mais para poder arrastar esse contato. É justamente quando você diminui a corrente nominal, a corrente de desarme. Você diminui, não, eu quero uma corrente, vai desarmar com uma corrente bem maior. Então, esse cara aqui vai gerar uma pressão maior nesse ponto aqui. Veja que o ajuste é mecânico. Tudo é mecânico. Tudo. A única coisa que vai acontecer aqui fisicamente elétrica é a corrente. O resto é tudo mecânico. Tá claro? Se não tiver claro, você manda aí uma mensagem, um e-mail, e a gente reforça essa aula aí. O ajuste de corrente é o 7 que eu acabei de falar aqui, né? Tá aqui que está relacionado à mola de ajuste aqui. Então, não tem segredo. Vamos para as próximas considerações. Aqui é só um esquema, certo? Do princípio de funcionamento do bimetálico. Você tem aqui dois metais, duas lâminas metálicas com propriedades diferentes, A e C. Tem o alfa 1 e alfa 2
D e B, que é a outra estrutura. À medida que essa aqui sofre a mesma temperatura que essa deformação é diferenciada. Então, uma controla a outra. Então, você vai ter uma deflexão em relação a alfa 1 alfa 2. Ok? Deflexão. AB, C e D. A1, alfa 1 maior que alfa 2. Aqui, ó, alfa 1 maior que alfa 2. Então, vai garantir que ela fique retinha. E aqui você vai ter AB, certo? Maior que CD. Então, você vai ter a tendência da deflexão. Coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Então, aí, lâmina bimetálica, deflexão da lâmina quando aquecida. Então, o conceito, o princípio de funcionamento do relé de sobrecarga é isso. Aí você já fica atento. Por quê? Eu tenho um relé de sobrecarga instalado no forno. Mas não, o meu relé de sobrecarga é instalado numa câmara fria, numa área... isso aí vai influenciar, é evidente. São situações que vão ser diferenciadas. Então, requer um conhecimento básico, porque você vai entender algumas mudanças, as mudanças de variáveis físicas, vai influenciar diretamente no resultado do seu dimensionamento, do seu diagnóstico numa falha. Então, veja porque é importante saber o conceito. Aqui tem alguns tipos de relé de sobrecarga que são relé de sobrecarga da WEG. 3 tipos diferentes. Estrutura, não vou falar, que isso é coisa de campo. Coisa de campo se vê na hora. Não adianta o cara, isso aqui é um relé de sobrecarga. Isso aqui encaixa assim, não. O técnico, ele tem que chegar no dispositivo, pegar a literatura, analisar, ver posição, ver como é que se encaixa, ler. Para isso que existe desenho, técnico para avaliar. Então o cara deve aprender, não é isso aqui é um relé de sobrecarga, isso aqui bota aqui, não. Meu conceito é totalmente diferente. Vamos esquecer esse negócio. Ok? Esse negócio aí da galera tá aí para ganhar um negócio aqui. Quem quiser assistir minhas aulas é assim. Vamos aprender o conceito técnico. Se você seguir todas as minhas aulas, você vai ficar um técnico profissional. Siga as aulas aí. Todas as aulas que eu ministro é baseado em cadeiras, sequências de cadeiras em curso técnico. Então, se você acompanha essas aulas, você não vai ter problema aí com sua formação. Vai lhe ajudar muito no seu curso aí que você está fazendo e na sua área aí que você trabalha. 2 contatos auxiliares, um NA e um NF. Isso é o que o relé de sobrecarga tem. A maioria, todos eles que eu conheço, geralmente é 2 contatos auxiliares. Compensação de temperatura ambiente entre menos 20 graus Celsius e mais 60 graus. Ou seja, significa dizer que se a temperatura ambiente estiver a menos 20 graus Celsius, ele não vai influenciar em nada. Se tiver a mais 60 graus Celsius, também não vai ter influência nenhuma. A sensibilidade à falta de fase. No caso do relé da WEG, ele tem sensibilidade à falta de fase. Ele permite que, se houver uma falta de uma fase, você vai ter um desequilíbrio de corrente entre aí as lâminas metálicas, e aí uma só vai aquecer ou duas. Então você vai ter aí um desequilíbrio e a estrutura vai desarmar. Base de montagem, isso aqui é muito comum da WEG, não vou falar. Borne de repetição para a conexão dos terminais. Isso está relacionado a esses pinos. Tem relé de sobrecarga que ele é diferente a forma de conectar. Aqui você vai conectar embaixo do contator. Certo? Tem alguns vídeos aí em alguns canais, alguns tutoriais que você vai ver como é que encaixa isso aí. Se você não tem acesso à área a campo ainda, se você quer matar a curiosidade, você dá uma olhada antes, que tem muito tutorial falando. Ó, encaixa assim, bota aqui. Então isso aí você dá uma olhada. Então a gente está tentando focar a parte técnica da coisa. Borne de repetição para conexão de terminais A2, 1422, dos mini contatores. São contatores menores. Isso aí é os borne. Que na verdade esses relés de sobrecarga, eles não são para qualquer contator. Você tem que comprar um contator WEG específico para esse relé. Se for outro tipo de contator, não vai caber não. Então não adianta. É o conjunto. Contator e relé de sobrecarga. Tá dada a dica aí. Aqui são algumas características de conexão. Grau de proteção, que seria o IP de proteção. Se ele pode sofrer
água, pó, areia, produto químico. Então o IP desse cara aqui é baixo, né? IP 20, certo? Então não vamos comentar muito sobre isso. Aqui no caso do da VEG, outros também vão ter esses recursos. Então, quando você posiciona esse pino aqui no ar, nessa posição aqui, ó, você está dizendo somente rearme automático. O que quer dizer isso? Se houver uma sobrecarga, o relé de sobrecarga vai desarmar. Motor voltar à condição normal, que esfriar, ele vai ligar automaticamente. Então, se for um dispositivo que não tenha preocupação com segurança, que não tenha nada a ligar, ele vai ligar. Somente rearme automático. Rearme automático e possibilidade de teste. O que é isso aí? Ele vai rearmar automaticamente, mas ele permite que você teste. Não, eu vou testar aqui para ver se já está bom, se a sobrecarga desapareceu. Aí ele permite que você dê um toque para ver se ele vai estar numa condição normal já. Rearm manual e possibilidade de teste. Aí nesse caso aqui, você vai rearmar manualmente e vai fazer o teste. Não já está bom? Já normalizou a temperatura. A sobrecarga já desapareceu. E o H, que seria rearme somente rearm manual. Então, ele vai desarmar e só vai rearmar um dia quando alguém chegar lá e rearmar. Ok? Então, isso é de praxe para todos os relés de sobrecarga nesse caso. Isso aqui é uma regra, uma norma. Todos os fabricantes vão ter que seguir esse padrão, é a IEC 947-4. Função de cada terminal, a localização de cada terminal com relação a outros terminais e outras aplicações. Isso aí é para todo fabricante. Aqui nós temos uma coisa importante que é para todos os dispositivos. Isso não é uma coisa da VEG, não. Independente, pode ser qualquer um, feito no Japão, na China, em qualquer lugar. Vai ter que usar essa nomenclatura aqui, ó, se quiser fazer parte aí da estrutura internacional. Vai vender componente no mundo todo, então tem que seguir o padrão geral de todo mundo. Então, essa parte aqui é a simbologia de sobrecarga. Viu isso aqui? Se trata de sobrecarga. Rede. O que é a rede? Ou seja, aqui você vai conectar os cabos que vêm da fonte. L1, L2 e L3, que é o borne 1, borne 3 e borne 5. L1, L2 e L3 são a linha 1, linha 2 e linha 3. Certo? E aqui é o nome do borne. Borne 1, 3 e 5. Então, isso aqui é regra, norma. A rede vai ser conectada no 1, no 3 e no 5. Certo? Linha 1 e aqui você vai escolher linha 1, linha 2, linha 3. Aqui a carga. Carga representada com a letra T. T1, T2 e T3. Os bornes são 2, 4 e 6. Isso aqui é regra. Então, aqui tem uma observação. L1, L2 e L3 voltam-se para a fonte, volta-se para a rede. E T1, T2 volta-se para a carga. Então, nesse caso aqui eu já falei, já expliquei. Ok? Fácil de entender. Esse material vai estar disponível no site, na íntegra, em PDF, para quem quiser dar uma lida depois. Da aula anterior eu prometi, mas ainda não, quando eu gravei essa aula ainda não estava disponível. Eu esperei gravar as 2 aulas para poder disponibilizar o material completo lá. Peço que a galera aí que estão assistindo minhas aulas, por gentileza, dê um feedback aí, fale aí sobre o assunto, o conteúdo, se está somando, se não está. E acesse o site lá, se cadastre, assine lá o site. E aí eu aguardo aí com a sua interação, para a gente poder continuar esse trabalho. Sem interação não dá para continuar. Terminais do circuito auxiliar dos relés. Aqui eu tenho a interface do relé de sobrecarga, aí você vai ter aí na internet um mundo de tutorial. Isso aqui faz assim, isso aqui liga assim, isso não vai faltar. Então, aqui eu tenho justamente aquela área onde você viu que eu falei que é uma mola, que ajusta o multiplicador, ou seja, aqui eu tenho 1.2, 1.5 e 1.8, é a máxima desse relé. Isso aqui é a I de multiplicação. Quer dizer que isso aqui é o quê?
eu vou pegar a corrente nominal do relé de sobrecarga e multiplicar vezes esse fator aqui. 1,5 e 1,8. A nominal do relé de sobrecarga deve ser proporcional à nominal do motor. Porém, você tem que avaliar o seguinte: o IPN do motor, a corrente de pico do motor, e você vai dizer aqui com quanto esse relé deve desarmar. Com 6 vezes 1,2, com 6 vezes 1,5, com 6 vezes 1,8, aí você vai ajustar com base nas características do circuito da instalação em todo. O motor, tem que ver as características do motor, tem que ver para poder dimensionar isso aqui. Tem também a questão do tempo de desarme. Essa questão do tempo de desarme vai depender do fabricante. Você precisa consultar a literatura do fabricante antes de indicar o relé. Mas aqui são os princípios básicos. Que aí, pela classificação dos relés, você vai ter uma classe de tempo lá. Mais à frente eu vou mostrar alguma coisa sobre como você vai fazer essa relação. Aí, tempo e corrente que vai ter na literatura do dispositivo indicado pelo fabricante. Certo? Então aqui você vai ajustar o nível de corrente de sobrecarga. Esse cara aqui é a corrente nominal do relé de sobrecarga. Teoricamente, usando isso aqui como exemplo, eu teria o quê? Um motor que no máximo a nominal fosse 6 amperes. A nominal, corrente de funcionamento do motor. Aqui eu tenho os contatos 96 e 97, 98, 97, 95 e 96. A gente sabe que o 95 e o 96 é um contato NF, normal fechado, está fechado, deixando passar a corrente. Aqui é muito fácil a gente identificar o começo quem é o início do meu relé do meu contato auxiliar NF do meu relé de sobrecarga. É o 95. Então a corrente entra aqui e sai no 96 e segue para onde você quer fazer o acionamento. Para a bobina do contator, sei lá, para outra área do comando. Então, é evidente que acontecendo a sobrecarga, o contato vai ser aberto aqui e vai interromper a circulação de corrente desse ponto para esse. No caso do relé de sobrecarga, dos contatos auxiliares aqui, 98 e 97. Esses contatos são intertravados. Quando esse aqui abrir, esse aqui fecha. Então, esse aqui é o NA e esse aqui é um contato NAF. Fechado, normal cerrado e normal aberto, normal open. Os relés, se você for aplicar ele para uma carga monofásica, é necessário você fazer uma série na ligação. Por quê? Se você se você faz com que a corrente circular apenas em um bimetálico, apenas em uma fase do relé sobrecarga, o que é que vai acontecer? Ele vai entender isso como uma falta de fase. Então é necessário que você faça uma série. Você faça com que a corrente circule entre todos os bimetálicos de forma igual. No caso, se você for aplicar o relé de sobrecarga no motor monofásico, você tem que fazer essa configuração aqui. Ou seja, você vai ter que ligar os cabos e fazer com que a corrente monofásica circule nas 3 fases, por igual. Da mesma forma aqui, se for um circuito bifásico, vai ser necessário você fazer com que a corrente circule por igual nos 3 bimetálicos. Você vai selecionar você seleciona 2 terminais e faz com que a corrente circule em série. E o outro terceiro você coloca a fase 1 e fase 2. Aqui se for um circuito monofásico, você vai ter que fazer com que a corrente circule por igual nos 2 circuitos, nas duas lâminas bimetálicas. Aí eu fiz aqui um exemplozinho aqui como se fossem os condutores. Aí você pode ver o jumper. Eu vou colocar o condutor em L1 que vai vir da linha de comando, aliás, da linha de força, para que se fosse um motor monofásico. Aí eu vou pegar aqui, fechar o L2 com L3, que a corrente vai passar aqui, Aí vai fazer isso. Vai vir aqui, vai circular, volta por aqui,
sobe, volta por aqui, sai aqui e segue para o motor, para carga. Ok? Então, tá aí a nossa explanação sobre relé de sobrecarga. Não é bicho de sete cabeças. Próximas aulas falaremos de contatores. Eu tenho um exemplo aqui, você pode estar baixando aí esse material e vendo aí esse material em PDF. O próximo bloco você verá um exercício aplicando esse assunto aqui, que é o exercício dessa aula. Então você pode estar vendo o vídeo do exercício correspondente a essa aula, que eu vou estar mostrando para você como dimensionar o relé e, ao mesmo tempo, eu vou ensinar você a interpretar as variáveis que estão na placa de um motor trifásico. Vou falar de cada item detalhadamente. Para você poder dimensionar o relé de sobrecarga, tem que conhecer esses princípios. Então, eu vou falar para você, vou explicar na íntegra a placa de um motor trifásico. O que é cada item na placa do motor e que item eu devo olhar na hora de dimensionar o relé de sobrecarga. Então, conto com você na próxima aula. Até a próxima. Estaremos aí falando e exercitando, colocando o exercício sobre como dimensionar o relé de sobrecarga. As próximas aulas nós falaremos de contatores.